Mateus 5, de 13 a 16. O texto diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Esses dois elementos que Jesus Cristo usa aqui, nesse texto, apontam na direção de relevância. Porque, na verdade, o sal, ele tempera e dá uma certa relevância ao sabor. Não há como você perceber a sua ausência ou a sua presença, né? Você percebe que o sal está ali e você percebe que se ele não está. E da mesma forma com a luz, principalmente à noite, né? Se há uma condição de escuridão e você acende um palito de fósforo que seja, aquilo irradia uma luz que mostra a diferença que esses elementos fazem. E eu creio que por isso o Senhor Jesus usou esses elementos para falar a respeito dos seus discípulos, para falar a respeito de nós mesmos que estamos aqui. A expectativa do Senhor da igreja é que nós tenhamos uma presença no mundo onde nós estamos, tal qual a da luz nas trevas e do sal, preservando ou temperando um alimento. Nós falamos hoje pela manhã, tive o privilégio de falar pela manhã lá na igreja da Vila Dom Pedro, e nós estamos falando sobre a dificuldade que os pastores hoje encontram. Essa figura, pastor, está muito desgastada, mas não é diferente da própria figura de igreja em si. Há um desgaste. Muito se tem falado sobre a perda de relevância da igreja para o seu tempo. Para muitas pessoas, quando você conversa com elas, existir ou não igreja, para eles é indiferente. Não faz diferença alguma saber se existe ou não. Não se trata de algo necessário. E nós vivemos um tempo difícil. Isso parece um jargão, mas a gente vai concordando nessas coisas. Porque um tempo onde muita gente crê em Jesus, muita gente ama Jesus, mas tem tido dificuldade de relacionamento com a igreja. Você conhece alguém assim? Conhecemos várias pessoas. Conhecemos muitas pessoas que foram feridas pela religiosidade intolerante da igreja, que ainda acontece. Outros que sofreram algum tipo de preconceito. Outros que talvez não compreendam muito bem a linguagem, aquilo que nós falamos. Ou outros que chegaram também à conclusão de que a igreja ainda tem respondido perguntas, tentado responder perguntas que foram feitas no século XVI. Às vezes se conversa com as pessoas falam isso: olha, o que eu ouço não tem a ver, às vezes, com a realidade, com o meu momento. E às vezes tem dificuldade de responder às perguntas atuais, por às vezes serem difíceis de responder. E nós concordamos com algumas coisas, por exemplo, que nas últimas décadas, o mundo tem experimentado uma mudança muito acelerada. Não é verdade? A mudança é muito rápida. E mudanças que às vezes nós como igreja temos tido dificuldade de acompanhar. Por uma série de razões. Mas o fato é, irmãos, que nós fomos chamados para cooperar na missão que Deus realiza na terra. Você concorda com isso?
A missão é de Deus. E nós somos chamados para cooperar com Ele. E para que isso aconteça de uma forma eficiente, é necessário que estejamos abertos para mudanças. Mudanças de formas, mudanças de jeitos, de métodos, enfim, do que for necessário. É necessário sair do conforto para que possamos encontrar ou reencontrar ou aprofundar uma relevância para o nosso tempo, no cumprimento da missão que nos é confiada. Vocês concordam que alguns esforços têm sido feitos nessa direção? Não é isso? Para quem acompanha um pouco algumas leituras sobre teologia e igreja, havia uma igreja que vinha surgindo chamada de igreja emergente. Está afundando. Era uma igreja que parecia que conseguia comunicar com o nosso tempo de uma forma mais clara e mais eficiente. Os pilares, alguns homens, pastores, que são pilares dessa igreja chamada emergente, principalmente nos Estados Unidos, há um processo de decadência, se envolveram em escândalos financeiros, uma série de coisas. E, de certa forma, aquela caminhada que parecia boa, começa a perder a credibilidade. É sério isso. Agora, o grande problema, quando nós nos esforçamos para dialogar com o nosso tempo e fazer diferença, tal como o sal e como a luz com o nosso tempo, um grande perigo, às vezes, é de negociar a essência. Nós corremos o risco de fazer isso. Podemos negociar formas? Sim. Estilos? Sim. Podemos. Mas jamais a essência. E negociar a essência é tão negativo quanto a prática de uma religiosidade castradora, que às vezes marginaliza as pessoas dentro da própria igreja. E às vezes isso nos deixa um pouco perdidos. Não sei se acontece com você. O que é certo? O que não é? Para que direção vamos? Mas tendo em mente a ideia de ser uma igreja atuante, relevante, instrumento de transformação para o nosso tempo, tendo em mente que igreja somos nós, gente, nós queremos conversar um pouquinho sobre algumas bases que nessa busca pela relevância não podem ser negociadas, não devem ser negociadas e precisam estar presentes na vida da igreja. Então estou aqui amando a igreja e querendo deixar um pouco do meu coração. Eu já falei para os irmãos, da última vez que eu preguei para que serve igreja, faz uns 15 dias atrás, que esta igreja, ela tem um diferencial no seu DNA. Esta igreja local. Essa igreja local tem um potencial humano que poucas igrejas têm. É por isso que eu acredito, não consegui fazer isso enquanto eu estive aqui à frente da igreja, mas eu acredito que talvez num momento de transição como esse que nós estaremos vivendo, passos largos possam ser dados para que a IPI do Ipiranga volte a ser vanguarda, não só pelo título, mas pela relevância, pela profundidade de atuação no cumprimento da missão de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Então, quais são essas bases que nós não podemos negociar? A primeira que eu vejo é ter o amor como combustível para os relacionamentos. A igreja é cristã. Não é assim? Funciona? Nós somos uma igreja cristã. E por ser de Cristo, ela deve evidenciar as marcas daquele que é o seu idealizador, a sua cabeça, a sua razão de ser. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. Se você pegar pelo menos os últimos que estão os sermões meus estão gravados, sempre vai haver alguma cutucadinha a respeito do amor. Em algum momento. Certa vez perguntaram para um pastor que estava repetindo um sermão sobre amor durante tanto tempo.
Aí ele falou o seguinte: meu pastor, você não tem outro sermão? Não aprendeu fazendo no seminário? Prega sobre outra coisa. Ele falou: olha, quando a gente começar a praticar o que a gente está pregando, a gente então muda o tema. Eu achei interessante. Não é o nosso caso aqui, talvez não seja tão dessa forma, mas eu insisto nisso, porque não existe outro caminho para nós, como igreja de Cristo. A marca mais visível e mais palpável em Cristo, no ministério dele, na pessoa de Cristo, foi o amor. Isso ficava evidente nos relacionamentos e não apenas nos discursos e nas argumentações filosóficas ou teológicas. O amor era visto na vida dele. Ele chegava perto o suficiente para curar mendigos, para abraçar mendigos mal cheirosos e os acolhia. Ele chegava perto o suficiente para conversar com mulheres de moral duvidosa e lhes atribuir valor. Ele se importava com a real necessidade das pessoas à sua volta e por isso multiplicava pães, não para fazer um showzinho gospel. Agora comigo, pão. Tchau. Ele não fazia isso. Ele não tinha nenhuma pretensão, não precisava provar nada para ninguém. Ele multiplicou pães porque tinha gente com fome. É por isso que ele multiplicou. Ele convivia com o cara, a pessoa que ia traí-lo, sem tratar essa pessoa com indiferença ou com algum tipo de hostilidade. Ele convivia com discípulos dissimulados, infantis, imaturos, impulsivos. Acabei com os discípulos, né, tadinho? Mas sem desprezá-los. Isso é amor. Ele demonstrou na prática do que o amor é capaz. O amor foca sempre a pessoa, até o fim. Lá em João 13:1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vivemos em tempos de superficialidade, amados. Relacionamentos também se tornaram superficiais e descartáveis. Mas em se tratando de relacionamento do ponto de vista cristão, eu te amo, não porque você me faz bem e me deixa confortável, mas porque você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Eu te amo porque Cristo faria assim. Eu te amo porque é mandamento do Senhor. Os relacionamentos de amor propostos por Cristo não têm a ver com gosto pessoal. E não podem ser tratados com a leviandade da superficialidade. Porque se assim for, não são relacionamentos cristãos. O mundo onde nós vivemos, com todas as suas características negativas que possamos elencar aqui, violência, individualismo, etc., é um mundo carente de amor sincero. Você concorda? De um amor profundo, não superficial. Um amor que praticado pode até não produzir o eco desejado, a reciprocidade desejada, mas de alguma forma fará alguma diferença. E nós não podemos esquecer que amor é assim. Não espera, dá. Amém? Amém? Estão comigo? Culto à noite, faz tempo, soninho. Não, né? Tá tudo bem. Então tá bom. Uma outra base que eu creio que a gente não pode negociar na nossa caminhada para que possamos fazer a diferença que está proposta para nós, é não abrir mão da nossa humanidade. Não negociar isso. Eu creio que um ponto de grande importância na perda de relevância da igreja, em relação ao seu tempo, está na sua desumanização. Às vezes nós lidamos com conceitos de santidade ensinados que são muitas vezes assustadores. Muitas vezes são muito mais costumes e tradições duras do que o ensino bíblico propriamente dito.
E às vezes aponta na direção de uma certa perfeição. Eu já falei isso aqui uma vez. A grande questão aqui é que nós não fomos salvos para nos tornarmos pequenos deuses. Deus não nos salvou para isso. Mas o propósito da salvação é nos tornar humanos melhores. Se Deus nos quisesse semideuses ou pequenos deuses, Ele nos teria feito assim. Ele nos fez humanos porque nos quer humanos. E esses conceitos, às vezes errados, deturpados, de falsas santidades, estimulam muito a hipocrisia. Porque as pessoas não conseguem ser o que está proposto. E aí começam a fingir que são. Hipocrisia. E normalmente são essas pessoas que se tornam juízes dos outros que não fazem questão de camuflar a sua humanidade. E Jesus disse uma coisa importante, que nós não podemos esquecer, o Sermão do Monte está cheio disso. A questão é interior, tem a ver com o coração. E por isso, se o que sai do coração é uma invejinha, gospel, ou uma mentirinha, gospel, estarão no mesmo patamar que o assassinato. Não vou dar nem para falar gospel, né? Roubo, adultério, o desequilíbrio em relação à comida, à bebida, à maledicência, o uso da igreja ou da religiosidade como uma fuga das demandas familiares, não importa. Está no mesmo patamar tudo isso. Nós precisamos aceitar nossa humanidade, porque Jesus, Cristo a aceita, tanto que Ele se tornou um de nós. Aceitar a humanidade não significa ser conivente com os pecados da nossa natureza caída, ou acomodar-se a ponto de não lutar para melhorar. Mas tem a ver com retirar as máscaras de pretensos semideuses e sermos nós mesmos, pela graça de Deus. Sermos o que somos e o que podemos ser pela graça e pela misericórdia de Deus. É tentar acertar sempre. E quando acertar, vibrar. Mas quando errar, admitir, reconhecer que esse é você. E que é exatamente por isso que Deus trata contigo e comigo por meio da graça e da misericórdia. Amém, irmãos? Graça e misericórdia é essa que deve também determinar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Uma igreja mais humana é uma igreja cheia de graça e de misericórdia. É uma igreja que acolhe o fraco, porque sabe que também é fraco. E se está de pé, sabe que é por pura graça e misericórdia de Jesus Cristo, cabeça da igreja. Quando nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos relevantes. Nós criamos pontes com as pessoas que se sentem assim. Eu fui numa igreja e antes de começar o culto tinha uma projeção que ficava assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Achei fantástico isso. Porque é bem por aí. Essa consciência nós precisamos ter. Um aspecto dessa base aí que a igreja precisa ter é a valorização das Escrituras. Né? A igreja é sempre um lugar de polarização, não é? Já viu que muitos temas dentro da vida da igreja ficam no 8 ou 80, né? E às vezes esse 8 ou 80, isso aí já levou a tantas quebras, tantas dores, tanto sofrimento. E em relação às Escrituras não é diferente. Existe gente na vida da igreja que idolatra a Bíblia, o livro. Isso pode ser uma idolatria? E existe gente que questiona o tempo todo. Não é bem assim que quis dizer. Tudo. Nada que você... Já viu? Tem gente que quando está falando, nada do que você lê na sua Bíblia, isso aí nunca está no grego e no hebraico. Já viu? Isso aí.
O cara começa a pregar, não, porque no hebraico é assim, porque lá no grego é assim. Quer dizer, nunca. Será que não tem nada que deu certo nessa tradução, meu Deus do céu, para o português? Não é verdade? É tanto questionamento. Então são dois polos, dois extremos. Porque quem idolatra às vezes a Bíblia como um livro, até a sujeirinha da impressão ali é tida como inspirada, não pode tocar naquilo. Só que essas pessoas acabam tendo problemas. Por quê? Porque elas vão deparar com muitas coisas que elas não vão conseguir lidar, que não vão conseguir explicar, não vão conseguir aplicar no cotidiano. E às vezes correm o risco também de caminhar muito para a espiritualização. Aí apela para a culpa, apela para o medo, aí ninguém questiona nada por medo e fica por isso mesmo, todo mundo quietinho. Quem age assim não pode esquecer que Jesus Cristo, isso não é heresia, gente, está na Bíblia, é maior do que a Bíblia. Ele é a encarnação daquilo que Deus nos deixou como suficiente para o arrependimento dos pecados, para o discipulado e para a salvação. Ele é o Verbo divino. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ou seja, quer ver a Bíblia funcionando na prática? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Esse mesmo Jesus, que em nome do amor, já preguei sobre isso aqui uma vez, contradisse algumas coisas que ele mesmo havia dito e ficaram registradas nas Escrituras. Não vou citar tudo aquilo de novo, mas lembrar, por exemplo, daquela máxima que nós não negociamos, que nós concordamos. Tudo é possível ao que crê. Não é isso? Jesus disse isso para um cara que queria a restauração do seu filho. E ele disse assim, Senhor, ajuda-me porque eu sou incrédulo. E sabe o que Jesus fez em nome do amor? Curou o filho dele. A mulher cirofenícia do cachorrinho, ele havia ensinado para os seus discípulos o seguinte, vocês só vão às ovelhas da casa de Israel, preguem lá. Nada de gentio. E aí, a mulher chega para ele. E aí a mulher solta essa, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Será que não tem uma migalhinha para mim? E ele deu o pão para ela. Ele é maior. Por outro lado, também existem aqueles que duvidam de tudo que a Bíblia diz. E duvidam até mesmo da capacidade de Deus de intervir na história humana. E às vezes com o objetivo de não causar mal-estar aos ouvintes, eles omitem o que as Escrituras dizem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Só para gerar um conforto. Não fica bem para um ouvinte, chegando primeira vez na nossa igreja, ouvir falar de pecado, de justiça e de juízo. Coisa feia. Esses que negociam omitem que as mãos, essa frase não é minha, achei maravilhosa. Não consegui achar o autor. Eles omitem que as mãos que seguram a graça recebida são as mãos do arrependimento. Não é maravilhoso isso? É graça. Mas as mãos que se estendem e pegam essa graça recebida são as mãos do arrependimento. Essas pessoas precisam entender que a Bíblia não se propõe a ser um livro de história exata, de ciências. Se propõe, sim, a revelar o plano de Deus para reconciliar o homem consigo. É o que Paulo diz. E por isso trata-se de um livro de fé. E sendo assim, irmãos, vou ser sincero com vocês, tenho as minhas posições a respeito de uma série de coisas que eu vou citar aqui. Mas, sendo assim, não importa se fica claro em Gênesis quem casou com quem. Ou se aquela turma viveu 700 anos, que se eram iguais aos nossos ou se não eram. Não importa isso. O que importa é que está escrito ali, de forma muito clara, o amor com que Deus criou o ser humano. Está registrado ali que o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado.
Está escrito ali também a profecia de que viria um filho de mulher que pisaria a cabeça da serpente, definitivamente trazendo à humanidade salvação, libertação e vida. Não é isso que importa. Dentro da escatologia então é uma viagem. Não importa quantas gerações para isso, para aquilo. Não importa se tem besta, literalmente, ou se não tem besta. Não é? Não importa. O que vai mudar para mim? A besta. Eu não estou interessado nela. Estou interessado em Jesus. O que importa na escatologia é a promessa de que ao fim de tudo, a igreja, a noiva do Cordeiro, estará com ele para sempre no descanso eterno. Conforme a canção do Rodrigo aqui, que nós cantamos hoje. É isso que importa. Uma igreja que pretende fazer diferença se preocupa principalmente com o que Cristo falou, fez e disse para falarmos e fazermos agora. Amém? Por último, vou me empolgando, vai indo longe. Uma das bases, tem coisas que a gente não consegue fugir. É praticar a oração simples. Eu li um texto com esse título, um texto do Ed René. Bem interessante. Se procurar na internet, você vai achar lá. Até vale a pena você dar uma lidinha nesse texto. Bem bacana. Se for pensar sobre a oração, não existe oração errada. Primeiro, a oração errada é aquela que não é feita. A Bíblia diz que nós temos que orar a respeito de tudo. Qualquer motivo, qualquer hora, qualquer lugar. Sempre que o coração não estiver em paz, faça o quê? Ore. Se o teu coração começa a ficar preocupado, com medo, angustiado, perturbado por alguma coisa, a ação imediata de alguém que confia em Deus é a oração. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, 6 e 7, que não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. No grego, coisa alguma significa coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, devemos apresentar nossos pedidos a Deus, tendo nas mãos a promessa de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. A expressão coisa alguma aqui inclui, gente, desde vaga no estacionamento do shopping. Que coisa mais banal do que essa, né? Ah, Senhor, dá-me uma vaga no estacionamento. Você pode pedir isso para Deus? Claro que pode, seu pai está conversando com ele. Você pode pedir para ele. Até um fechamento de um negócio importante no seu trabalho. A decisão a respeito de um curso, de uma mudança grande na sua vida profissional. Você pode orar para que não chova no dia do teu casamento. Mas você, ou no aniversário de um filho, até orar por uma pessoa que está duramente enferma, uma pessoa querida que precisa ser restabelecida. Essa experiência que ele chama lá de oração simples. É orar sem a censura filosófica, teológica, sem perguntar para Deus se é legítimo pedir isso a Deus ou não. Será que Deus se envolve nesse tipo de coisa ou não? Simplesmente orar. Orar. Nós não temos a garantia da resposta, daquilo que pedimos, do jeito que pedimos. Mas nós temos uma garantia aqui, que é o que nós precisamos. Se oramos porque o nosso coração está atribulado, a garantia que nós temos é que quando oramos assim, a paz de Deus, que excede a compreensão humana, guarda os nossos corações e as nossas mentes. É tudo que nós precisamos no momento da aflição. É de paz. A oração, ela não existe e não se presta a fazer Deus trabalhar para nós atendendo nossos caprichos, promovendo nosso conforto. E já que a causa da oração, dessa oração simples,
é ansiedade, a resposta de Deus é paz. Essa frase também você já deve ter ouvido em algum lugar. Que o resultado da oração não é necessariamente a mudança da realidade a respeito da qual se ora, mas a mudança da pessoa que ora. E o Ed, peguei aqui uma frase dele também nesse assunto, nesse texto, ele diz o seguinte: a mudança da situação a respeito da qual se ora é uma possibilidade. A mudança do coração e da mente da pessoa que ora é uma realidade. Fantástico isso, né? E como nós precisamos dessas mudanças para existirmos como igreja, que faz diferença para o seu tempo. Ainda que ele não responda do jeito que eu gostaria, mas ele nos garante paz e nos conduz à serenidade. Uma igreja relevante para o seu tempo é uma igreja madura. E uma igreja madura é uma igreja que ora. Amém? Então, vamos às perguntas. E a lição de casa. Você consegue perceber sinais dessas bases mencionadas aqui na nossa igreja? Consegue perceber alguns sinais? Você tem consciência de que esses sinais só permanecerão e serão aperfeiçoados através do seu comprometimento? Do seu comprometimento. Aí você fala assim para mim, meu? Tá bom? Vamos combinar assim, ó. Através do seu comprometimento. Faz assim uma pergunta para mim, espantado, como se não soubesse. Assim, fala, através do seu comprometimento. É isso? Teu. Você percebe na sua comunidade, na sua igreja, áreas que precisam ser aperfeiçoadas para que a nossa relevância seja real? Percebe? Algumas coisas precisam ser acrescentadas, outras mudadas. Agora, você entende que essas mudanças... Agora, de novo, tá? Você entende que essas mudanças necessárias dependem de você? De mim? De você. E aí, uma pergunta bem pessoal. O que você pode e vai fazer para que sejamos uma igreja mais relevante para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, por que não, para o mundo, para o nosso tempo? Então eu queria te encorajar a refletir, a decidir, a compartilhar e a agir. Refletir e tomar decisões a respeito do que você pode fazer. Pense. Nós estamos num processo de transição. Daqui a pouco o pastor Oswaldo está aqui como pastor, e terá como equipe o pastor Rafael, pastor Juliano e a pastora Adriana. O que você pode fazer? O que você pode fazer para que a sua igreja seja relevante? Aí eu vou dizer para você o seguinte: a partir do momento que você tiver a ideia a respeito disso, que você procure alguém para compartilhar isso. Quem você poderia compartilhar? Com quem? Com o líder do seu unir, se você faz parte de uma unidade de relacionamento. Se você está sendo discipulado por alguém, com o seu discipulador. Ou você pode procurar um dos líderes da igreja, um presbítero, uma presbítera, um pastor ou pastora, e compartilhar. Falar, olha, eu sei que eu posso fazer isto para que a minha igreja tenha uma atuação mais marcante onde Deus nos plantou. Amém? Está lançado o desafio? Ninguém vai esquecer do desafio? Então tá bom.